Bom dia, oitavo ano. Vamos começar nossa aula de hoje. Hoje entramos num novo capítulo. Hoje veremos sobre o período regencial. Eu falei já um pouquinho na aula passada que Dom Pedro saiu. Ele decidiu renunciar ao poder depois de toda a pressão que ele levou. E isso leva a uma situação complicada no Brasil. Ele abdicou do trono em nome de seu filho, Pedro de Alcântara. Mas Pedro de Alcântara, que viria a ser Dom Pedro II, naquela época só tinha 5 anos de idade. E uma criança de 5 anos de idade não pode governar por muitos motivos. O principal é a completa falta de experiência de vida e na questão de governança. Então, não podia ser ele o governante. É aí que a gente entra numa situação prevista na Constituição de 1824, que dizia que caso não fosse possível por questão de idade o imperador reinar, faria-se assim a eleição de 3 regentes que seriam eleitos por deputados e senadores na Assembleia Geral. E esses 3 regentes comandariam juntos o Brasil até que o imperador tivesse a maioridade. É assim que a gente vai começar o nosso capítulo de hoje, o nosso capítulo que a gente vai ver essa aula e na próxima, que é o período regencial. Turma, uma coisinha antes da gente continuar. Eu ouvi as explanações de vocês de que nos primeiros minutos de vídeo está tendo um som estranho de fundo, um som meio que de estática. E eu fui pesquisar isso. Infelizmente, o celular que eu gravo as aulas, ele está já com problemas, ele já está bem velhinho. E o microfone dele já está dando problemas. Então não tem muito o que eu fazer nessa situação. Por isso peço a compreensão de vocês. Hoje, em especial, tem um barulhinho no fundo, que é o ventilador, pois o dia foi um pouco mais quente e não está dando para gravar sem o ventilador ligado. Mas nada que vá nos atrapalhar. Voltando para a matéria, tivemos então, com a saída de Dom Pedro, esse início de período regencial. A gente teve esses 3 regentes eleitos, e o período regencial, um período de 9 anos, de 1831 a 1840, ele é um período em que o país, pela primeira vez, não está sendo governado por um monarca. E essa experiência de não ser governado por um monarca cria certas situações que principalmente são situações de revolta. O período regencial foi um período de grande revolta. Vários grupos usaram desse momento de fragilidade política para poder pressionar o governo brasileiro através das diversas coisas que eles queriam. Não foram revoltas todas pelo mesmo motivo. Cada uma tinha sua motivação e objetivos. Mas, voltando só um pouquinho atrás, a situação política ali do final do governo de Dom Pedro I já estava complicada. E a saída dele melhorou um pouquinho, mas piorou em outras coisas. E, de certa maneira, quando ele sai, a política em si ela tem que se reorganizar. Afinal, o governo passou por uma grande mudança de uma hora para outra. E dentro dessa grande mudança, ocorre o surgimento de 3 grupos, que vão aí, esses 3 grupos,
disputar o poder político no Brasil nesse período de regência. Que grupos são esses? Os restauradores, os liberais moderados e os liberais exaltados. Quem eram os restauradores? Eram comerciantes de origem portuguesa, militares conservadores e funcionários públicos de alto escalão. Buscavam meios de trazer Dom Pedro I de volta ao Brasil, defendiam a monarquia e a soberania do rei, ou seja, desejavam conservar o poder centralizado em uma figura única. Seus principais líderes eram José Bonifácio de Andrada e Silva, Antônio Carlos de Andrada e Silva, Martim Francisco de Andrada e Silva. Os Andrada e Silva, vocês estão vendo assim, eles não têm esse sobrenome à toa, são todos parentes. Eram grandes aliados de Dom Pedro I, foram durante o processo de independência, e depois foram também já no reinado dele. E com todos os problemas que o reinado dele teve, eles ainda ficavam do lado dele. E defendiam aí que, poxa, vocês pressionaram ele foi embora, mas ele era um ótimo governante, foi ele que fez a nossa independência, não é justo a gente ter tratado ele assim, então ele merece voltar. E eles ficavam nessa de, poxa, gente, vamos aí acalmar os ânimos, ele também tem direito de errar, afinal ele também é um homem, mas ele é um homem que fez a nossa independência, ele merece o respeito. A figura dele trouxe centralização para o Brasil, impediu que certas regiões do Brasil se separassem. Teve a questão da Cisplatina? Teve. Mas olha o tamanhão que o Brasil é. Eles ficavam argumentando essas coisas. Eles argumentavam as coisas positivas que o Dom Pedro I fez para tentar fazer ali um cenário político que ele pudesse voltar e acabar com esse período de regência que preocupava a todos. Os liberais moderados eram formados pela aristocracia rural, ou seja, aqueles que eram muito ricos no meio rural, a burguesia urbana, os comerciantes das cidades, comerciantes, banqueiros e outras coisas, que mexiam com dinheiro, os regentes, os três regentes e outros políticos. Eles apoiavam a manutenção do sistema monárquico, desde que o poder do imperador fosse limitado por uma constituição. Os liberais moderados, eles eram liderados por Cipriano Barata, Borges da Fonseca e Miguel Frias de Vasconcelos. Esses líderes, eles defendiam a ideia de que a gente defende sim a monarquia, a gente defende que haja um rei, a figura do rei é importante, traz união na pessoa desse rei, traz ordem na pessoa desse rei, mas ele não pode fazer o que ele quiser. O que Dom Pedro I estava fazendo estava errado, não pode ser assim. Ele pode governar, ele tem que governar, o Brasil tem que ter um imperador, mas os seus poderes, o que ele pode fazer, tem que ser limitado por lei, para não ocorrer abusos como estava ocorrendo no caso de Dom Pedro I. Por isso, esses liberais moderados não eram a favor da volta de Dom Pedro I. Eles estavam brigados com Dom Pedro I, respeitavam ele ter sido rei, respeitavam, mas não gostavam da atitude autoritária dele. Eles estavam defendendo que, pro Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara assumir, temos que fazer essas mudanças para que com ele seja diferente do pai. Os liberais exaltados eram formados por pequenos proprietários rurais, a classe média urbana, ou seja, o pessoal da cidade que tem um dinheiro, mas não é muito dinheiro para ser visto como rico e nem pouco dinheiro para ser visto como pobre. Geralmente, a classe média urbana é quem tem um trabalho assim, bem remunerado, mas que ainda assim está a serviço de alguns patrões. Por isso médio, entendeu? Profissionais liberais, profissionais que autônomos, que têm um certo serviço
não atrelado a uma empresa ou a um chefe muito importante, que tem a sua autonomia. Funcionários públicos, religiosos e parte dos militares, não todos os militares. O que eles queriam? Queriam amplas reformas políticas, defendiam a descentralização do poder e a autonomia das províncias, por meio de uma criação de um Estado federalista. Isto é, composto por unidades estaduais autônomas. Alguns deles, nem todos, defendiam até mesmo a República. Esses já eram, eles eram liderados pelo Padre Antônio Diogo Feijó, Evaristo da Veiga, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, Bernardo Pereira de Vasconcelos. E qual era a ideia deles? Eles viram que Dom Pedro I deu muito errado. Ok, ele fez a nossa independência, ele liderou o Brasil na independência, mas foi muito autoritário, fez uma forma de governo que só estava desenvolvendo mesmo o Rio de Janeiro. E as outras regiões do Brasil ficavam prejudicadas. Então, não, temos que mudar isso tudo. Não tem que ser mais província, o poder não tem que ser centralizado. Cada estado tem que ter a capacidade de se gerir, tem que ter a capacidade de resolver os seus problemas sem ter que ficar o tempo todo pedindo para o Rio de Janeiro para dar ordens. Ele fica dependendo do Rio de Janeiro dar ordens. E por isso tem que ser descentralizado, tem que formar não províncias, mas estados em que os interesses de cada estado possam ser respeitados pela sua autonomia. E assim, a gente tem aqui no nosso grupinho o pessoal ali que fala de república. A maioria aqui ainda tá o que com monarquia. Mas tem aquele grupinho ali da república. E esses três grupos, restauradores, liberais moderados, liberais exaltados, são os grupos que formam as vertentes políticas da regência. Esses grupos, eles vão ter pequenas alterações quando sai de regência para o reinado de Dom Pedro II. A gente vai ver isso mais para frente. Mas o que é importante aqui para a gente lembrar que é do período é mais a questão dos restauradores. Por quê? Porque os restauradores só podem existir enquanto Dom Pedro I está vivo. Depois que Dom Pedro I morre, não existe mais esse grupo de restauradores. Afinal, o motivo que esse grupo se fez não existe mais. Reformas na Constituição de 1824. Com diversas correntes ideológicas disputando o espaço político, os regentes precisaram fazer acordos para agradar tanto liberais quanto conservadores. Com isso, foram feitas algumas modificações na Constituição de 1824. Aquela Constituição que foi outorgada. A Constituição que estava valendo não teve a consulta desses políticos. Eles não fizeram parte dela. Dom Pedro I se reuniu com um grupo e fez a Constituição que ele queria. Então, eles já estavam descontentes do início. Então, quando acontece ali em 31, essa situação de Dom Pedro II sair, a procura por uma revisão ali na Constituição, uma alteração na Constituição, é grande, que vai ocorrer em 1834, por meio de um ato adicional, ou seja, pega um papel, um documento e bota junto da Constituição. É uma emenda constitucional que trouxe as seguintes mudanças. Suspensão do poder moderador durante regências. Os regentes não são o imperador. São 3 pessoas. Poxa, não dá para deixar o poder moderador na mão de 3 pessoas. Se uma já estava dando muito problema com esse poder, 3 não tem como. Então, os regentes não podem usar o poder moderador. Criação das Assembleias Legislativas Provinciais, com deputados eleitos por 2 anos. Essa foi importante por quê? Porque cria-se em cada província essas assembleias legislativas em que existe uma representação local.
Não precisa agora tudo depender ali da capital Rio de Janeiro. Eles podem, sim, depender de ordens vindas da capital, mas pequenas coisas, pequenas leis podem ser resolvidas dentro das províncias, o que agiliza muito mais a governança dos locais. Maior autonomia às províncias poderiam criar impostos, além de contratar e demitir funcionários. Essa era importante, porque ao cada província poder estipular o seu imposto, não fica, digamos, uma situação injusta com províncias mais pobres. Por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo eram províncias mais ricas. E aí, se fosse medir os impostos por Rio de Janeiro e São Paulo para todo o Brasil, províncias mais pobres, como, por exemplo, a do Ceará, na época, em relação à do Mato Grosso, que é no interior, que tem dificuldade ali de acesso, essas regiões que tinham menos poder aquisitivo e arrecadação que Rio de Janeiro e São Paulo, se fosse um imposto nivelado por esses dois lugares, eles sairiam muito no prejuízo. Então, cada um podendo botar o seu imposto, fica mais acessível à realidade de cada província. Além do que, poder contratar e demitir funcionários agiliza todo o processo, porque antes dependia de manda uma carta para a capital, a carta chegou, a carta está dizendo que precisa de funcionário lá na Bahia. Aí tá, vamos ver os funcionários, já demora mais tempo. Tá, chegou a lista de funcionários, vamos escolher esse aqui, manda para Bahia. Ah tá, esse funcionário aqui é do Rio Grande do Sul, então ele vai ter que pegar um barco para ir até a Bahia assumir. Nossa, um problemão. Então, essa medida foi necessária, porque a situação política já estava delicada e deixar essa agilidade acontecer acalmou as coisas, por um tempo, em alguns lugares. Modificação no sistema de regências. Em vez de ser 3 regentes, o Império seria governado apenas por um regente, eleito em voto secreto para um mandato de 4 anos. Essa foi importante por quê? Porque 3 pessoas, foi uma ideia que Dom Pedro I teve de, olha, se tiver uma regência, por exemplo, entre mim e o momento que meu filho assumiu, eu tenho medo que, se for um regente, ele consiga muito apoio e tire meu filho do Brasil. Faça alguma coisa com meu filho e assuma ele o império. Então eu vou botar 3 regentes, o Dom Pedro I pensando, para que fique um equilíbrio de poder e não tenha uma pessoa só muito forte. Só que 3 pessoas comandando dificulta muitas coisas, porque não necessariamente os 3 vão pensar e concordar em tudo. Ao ter discussão no cargo mais importante, demora as coisas acontecerem. E o Brasil não podia fazer as coisas demorarem, porque o Brasil estava com problemas. Tinha acabado de sair da guerra da Cisplatina, estava devendo dinheiro, tinha que se organizar economicamente para pagar essas dívidas, além de outras muitas situações. Então precisava-se que o cargo mais importante fosse apenas para uma pessoa por um tempo limitado de 4 anos. Movimentos de contestação. Enquanto o governo do país era disputado por diversos grupos políticos, as condições de vida da maioria da população continuavam péssimas. Se lembre, o Brasil devendo bastante. A situação já não era uma maravilha. Aí sai o imperador. A questão política bagunçou. E a vida das pessoas bagunça junto. Só que a questão política, ela pode ser resolvida só no diálogo. A questão da vida das pessoas precisa de ação. Precisa se debater lá e dar ação. Só que as coisas estão muito emboladas e a ordem não vinha para agir. E assim não conseguia ter mudanças
e levar ajuda a quem precisava, a melhorar a situação de quem precisava, o que gerou movimentos de revolta ou movimentos de contestação. Diante dessa situação, durante o período regencial, ocorreram diversos movimentos de contestação. O que são esses movimentos de contestação? São formados por iniciativa de luta por melhores condições de vida, pela garantia de direitos e também contra o autoritarismo dos governantes. Os movimentos de contestação podem envolver revoltas, lutas armadas, protestos, manifestações, boicotes, entre outros atos políticos. Esses movimentos ocorriam contra o governo central em várias regiões do país, cujo ponto em comum era o descontentamento com as medidas adotadas pelos governantes, e quase sempre eram autoritárias, estavam nem aí para o que o povo pensava. Vamos conhecer alguns deles, porque foram muitos. O Levante dos Males. No período regencial, a Bahia era a província com maior população de africanos e mestiços escravizados, muitos deles de religião muçulmana. Na época, qualquer religião não católica era proibida no Brasil. Por quê? Porque o catolicismo era a religião oficial do Estado. Em locais que tem uma religião oficial, em que o Estado, o país, ele reconhece uma religião como a sua, dificilmente existe liberdade religiosa. Até porque imagina o Brasil como uma pessoa. Exercício de imaginação. Imagina o Brasil como uma pessoa. Essa pessoa se diz católica. E uma pessoa que se diz católica, ela tem que seguir todos os conceitos dessa religião. Afinal, ela quer ser católica. Então, como é que essa pessoa que se diz católica vai, por exemplo, permitir que exista budismo dentro dela? Ou shintoísmo dentro dela? É por isso que estados em que existe religião oficial, é muito difícil ter ali uma desculpa para deixar uma liberdade religiosa. Tem exceções, sempre existe, mas é difícil. Mas, como os escravizados muçulmanos não sabiam ler e escrever em árabe, eles conseguiam praticar sua religião em segredo, comunicando-se sem serem descobertos pelas autoridades brasileiras. E tem um agravante aí na questão. Por serem muçulmanos, tem-se um grande preconceito e uma rixa histórica vinda desde a época de Portugal. Afinal, Portugal foi feito durante o período de Reconquista e foi feita expulsando muçulmanos do território que hoje é Portugal. Existia, nessa época ainda, um grande sentimento contra muçulmanos por parte dessa população portuguesa. Mas, professor, estamos falando do Brasil. Mas o Brasil foi colônia de Portugal. Então, certas coisas, certos pensamentos foram pegos de Portugal. Lógico que a relação Brasil com muçulmanos é bem mais tranquila do que era Portugal com muçulmanos. Mas existia, sim, um preconceito. Foi nesse contexto que os malês, como eram os chamados escravizados muçulmanos, organizaram um levante entre os dias de 24 e 25 de janeiro de 1835, envolvendo centenas de africanos e afrodescendentes, escravizados e ex-escravizados. A revolta foi planejada com antecedência, anotada pelos conspiradores em árabe e amplamente divulgada, sem que as autoridades desconfiassem. No dia do levante, armado com facas, espadas e lanças, os rebeldes lutaram contra os soldados do governo. Seu objetivo era libertar os escravos, os escravizados, e modificar a situação de exploração e preconceito em que viviam. No entanto, os malês foram delatados, ou seja, alguém disse
o que eles iam fazer. E com isso, os soldados conseguiram se organizar, e em maior número do que os revoltosos, e detê-los. Dezenas de males morreram em combate, muitos ex-escravizados foram deportados para a África, e a maioria dos revoltosos foi duramente punida e obrigada a retornar ao cativeiro. A revolta dos malês ela foi amplamente impulsionada pela questão da escravização. Eles estavam contra a escravização, mas não era só isso. O livro de vocês não trouxe tudo, porque é uma revolta um pouco mais complexa. Eles tinham essa questão religiosa do Islã que unia eles, e dentro do movimento tinha essa ideia de se tomar o território baiano e formar ali uma sociedade islâmica que conseguisse se manter forte e unida, e que principalmente abolisse a escravização, mas sobre esses preceitos religiosos. A revolta dos malês ela tem muito da religiosidade islâmica na sua formação e união ali dos membros. Tanto que o árabe foi muito importante ali para a comunicação dos membros dessa revolta. Temos também a revolta dos cabanos. Nas primeiras décadas do século XIX, os conflitos entre a população e o governo era frequente na província do Grão-Pará. O Grão-Pará atualmente compreende parte, não todo, parte dos territórios dos estados do Pará, Amazonas, Amapá, Rondônia, Mato Grosso e Roraima. Ou seja, esse Grão-Pará era um grande estado que pegava parte desses estados atuais. E por isso, ele era um estado bem complicado de se governar, porque ele era muito extenso e a comunicação na época não era muito boa. A cobrança de altos impostos e os preços cada vez mais elevados das mercadorias estavam causando grande insatisfação na população, principalmente entre os mais pobres. Descontentes com essa situação, em janeiro de 1835, um grupo de revoltosos invadiu a cidade de Belém. Esse grupo era composto, em sua maioria, por afrodescendentes, indígenas e mestiços, que estavam insatisfeitos com a situação de exploração que eram submetidos pelos fazendeiros. Assim, buscavam lutar por terras, pelo fim das injustiças e da escravização. Aí mais uma igualdade, mais uma luta dentro do Brasil contra a escravização. Por quê? Porque não, gente, a escravidão é um sistema extremamente opressivo, extremamente danoso e injusto. Não existe justiça nenhuma na escravidão. Não existe motivo algum de se escravizar alguém. E o Brasil ainda mantinha esse tipo de mão de obra, mesmo outros países já estando abolindo e lutando contra isso. O Brasil estava bem atrasado, e foi bem atrasado nessa questão por um bom tempo. Além deles, também participaram do movimento alguns fazendeiros que desejavam mais autonomia e direito de escolher o governante da província. Esses fazendeiros que participaram eram pequenos fazendeiros que se sentiam ameaçados pela influência dos grandes fazendeiros e que eles queriam que sua voz fosse ouvida. Aí eles viram o movimento contra esses grandes fazendeiros e viram: olha, é a nossa chance. Vamos nos unir a esse grupo, vamos ajudar eles e juntos vamos fazer mudanças. Os cabanos, como eram conhecidos os partidários do movimento, tomaram o poder e chegaram a declarar a separação da província do restante do Brasil. Eles nomearam vários de seus líderes para ocupar cargos administrativos. Entre eles estava Eduardo Angelim, um lavrador, e revolucionário cabano, nomeado governador da província do Grão-Pará. Em 1836, o governo central enviou tropas regenciais para retomar o poder sobre a cidade de Belém, o que aconteceu em maio do mesmo ano.
Por quê? Porque, apesar deles conseguirem, num primeiro momento, tomar o poder, eles não estavam bem organizados e principalmente bem armados para enfrentar um Estado que tinha um armamento já comprado, tropas já melhor treinadas e uma organização melhor. Então, faltou a eles um líder que pudesse organizar melhor esse movimento para a sua defesa. E nessa falta, eles foram rapidamente derrotados. Os rebelados fugiram para o interior e existiram por mais 4 anos, escondendo-se nas florestas e deslocando-se pelos rios. Em 1840, com cerca de 30 mil mortos em suas fileiras, a rebelião da cabenagem, como também ficou conhecida, foi finalmente contida pelo governo. Esses foram 2 exemplos de revoltas. Veremos mais revoltas no decorrer deste capítulo. E vamos a uma curiosidade que o livro traz. A culinária paraense. A culinária paraense é uma das mais ricas e representativas do nosso país. Isso porque ela carrega desde sua origem fortes influências das culturas indígena, portuguesa e africana. Ou seja, a culinária paraense ela é um grande amálgama das raízes culturais que formam o nosso país. Nos pratos típicos cearenses, é comum deparar-se com alimentos que só existem na região amazônica, os quais são, por esse motivo, considerados exóticos em outros lugares, como o tucupi e o jambu. Tucupi é um líquido amarelo retirado da raiz da mandioca brava e cozido de forma lenta e bem específica, pois ele é tóxico se consumido cru. Já o jambu é uma folha bastante usada em pratos salgados, que tem ação anestésica e abre o apetite. Aqui temos uma foto de garrafas de tucupi e folhas de jambu. São muito gostosos, já provei. Além desses ingredientes, outros alimentos regionais também formam a base da culinária paraense, como camarão, caranguejo, marisco, peixe e pato, temperados com folhas e frutas nativas, como chicória, coentro, açaí, cupuaçu, castanha do Pará, entre outras. Temos mais 2 exemplos, que é um pato no tucupi, que é um dos pratos mais conhecidos do Pará, feito com tucupi e jambu, costuma vir com pedaços de arroz branco e farinha d'água. E temos o tacacá. Tacacá. É um prato de origem indígena, um mingau quase líquido, feito com camarão, tucupi, tapioca e jambu. Deve ser muito gostoso. E bem, por que o livro traz isso? Para nos mostrar a riqueza cultural dessa região e mostrar o como ela foi formada através dessa junção de culturas que vão formando a identidade do ser brasileiro, que a gente já conversou na aula passada. Bem, turma, paramos por aqui. Vamos para o Telegram, tirar dúvidas, conversar sobre a matéria. E talvez eu fale uma coisinha da prova. Talvez, não vou dar certeza. Vamos lá para o Telegram.